Thank you to the moderator and speakers of the Mobile Commerce Panel. And our next session will be why O2O is the next big thing in mobile. The speaker is Mr. Jan D., who is the president of the Brazilian Association of O2O. Bom dia, pessoal. Quer dizer, boa tarde, né? Aí é péssimo horário, que todo mundo está com fome, minha barriga está roncando, né? Mas a gente aguenta firme, porque a gente trouxe alguma informação bem interessante sobre o O2O, né? Pessoalmente, estou aqui 15 anos, vivendo e convivendo com meus colegas brasileiros. A gente está enxergando uma grande onda que está acontecendo nesse momento. Acho que é interessante apresentar alguma coisa. A gente revelou recentemente nosso white paper, o primeiro white paper da nossa associação de O2O, e também como sou CEO do Baidu Brasil também. Na nossa convivência dia a dia, a gente está testemunhando uma próxima onda está acontecendo. Tem muita coisa interessantíssima que eu quero apresentar para todo mundo. Tá. Primeiro, nem sei todo mundo conhece esse termo, tá? Muita gente lá fora usa a palavra on demand, né? Globalmente, a gente está numa preferência de utilizar essa palavra O2O, quer dizer, online to offline. Tá? Então, esse conceito, de fato, foi um americano, Alex Rambo, esse co-founder de TrialPay, ele cunhou esse termo, tá? Em 2010. Tá? Referente a um business model que alavanca esses canais online para adquirir esses serviços de produtos offline, ou vice-versa. Então, muita gente, de fato, já utiliza O2O, um serviço numa base dia a dia. Tá? No nosso caso, é 99 Táxi, Easy Táxi, Hotel Urbano, Restaurante, Clubster, Ingresso.com, Rápido, Log, Cat Ninja, praticamente todos os serviços que existem hoje em dia no nosso mobile, né, e de serviços, pertencem a essa categoria de O2O. Tá, por que a gente fala que O2O vai ser the next big thing, né? Uma grande onda está acontecendo agora. Porque aqui vou te apresentar 3 motivos. Porque essa O2O encaixaria perfeitamente na realidade brasileira. Primeiro, quando a gente fala O2O, serviço, a gente fala um grande fator populacional. Tá? E aqui é um país de 200 milhões de população. Aí o Brasil vai continuar a crescer até 2040, chegar a 225 milhões. Tá? Onde você tem população, você tem demanda de serviço. Tá? Aí, conforme o crescimento populacional, essa demanda só vai aumentar, ele não vai diminuir. Tá? E melhor ainda, eu sou da China. Aí a gente sempre acha a China um país jovem, né? Tem mais de 1 bilhão de pessoas. De fato, a gente descobriu aqui, o Brasil é um país mais jovem do que a China ainda. Tá? Essa geração de Y e Z, tá? A proporção brasileira é muito maior do que a chinesa. Tá? Você sabe que jovem faz uma grande diferença. Né? O futuro da internet pertence a jovem. Tá? Aí, jovem é early adopter. Ele não tem receio, medo de aceitar, testar novos serviços. Então, para O2O, ótimo sinal. Segundo, aí eu tenho que falar esse fator de competitividade técnica. Tá? Aí, estou aqui 15 anos. Tá? Aí, eu sei que o Brasil está enfrentando uma série de dificuldades. Tá? Referente à inovação tecnológica. Tá? Estou falando uma carência de incentivos fiscais, uma falta de uma boa reserva de talentos qualificados, tudo isso. A gente levantou alguma informação. Praticamente o Brasil investe 1%, somente 1%, às vezes mais, às vezes menos, 1% do PIB no trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Qual é o tamanho americano? 2,8%. Muita gente me fala, a diferença é 3 vezes, é nada. Mas você tem que entender, o PIB americano é 9 vezes maior do que brasileiro. Então, 3 vezes 9, 27 vezes americanos investem mais na pesquisa e desenvolvimento do que brasileiros fazem. Tá? Esse número é impressionante. Então, olhando tudo isso, a gente tem que entender
qual o nosso brasileiro tem de vantagem? Tá? A gente tem que olhar como a gente consegue alavancar essa vantagem, aí fazendo alguma coisa para o nosso lado. Né? Aí, muita gente, quando fala inovação tecnológica, olhando direto para aquele lado americano, né? A inovação impulsionada pela hard technology, né? Aí, revolucionando o mercado de tecnologia. Quando a gente olha para o Brasil, talvez exista outro caminho. Esse caminho já foi aprovado e testado lá no Oriente. Simplesmente por uma questão simples de barreira de idioma, cultura, muita gente não olha para o Oriente. Você tem que entender, dentro de 10 maiores empresas de internet, 4 são de origem chinesa. Né? Inclusive Baidu, porque sou presidente do Baidu Brasil aqui, eu tenho que vender meu peixe. Né? Aí, mas lá tem um caminho interessantíssimo, foi provado, quer dizer, inovação puxada pela melhoria, né, e otimização de eficiência. E isso é boa sacada do O2O. Poderia ser outro caminho, alternativo para o brasileiro. Tá? E outra coisa, por que o Brasil tem que caminhar para essa direção O2O? Porque existe a questão de barreira natural. Tá? Quando a gente fala O2O, tem 2 O, né? Online e offline. Para mim, conforme minha experiência, offline é mais importante. Porque offline está relacionado direto com user experience. Né? Pergunta para essa co-founder de EasyTaxi, para Log, Rápido, porque todos os players de O2O aqui no Brasil, ele vai falar, garantir user experience é uma questão fundamental. Tá? Como você consegue convencer, né, qualquer brasileiro para começar a utilizar serviço, tá? Porém, que ele já tem um hábito estabelecido, anos de convivência offline. Então, quando você oferece essa O2O, você tem que garantir, você vai manifestar um benefício muitas vezes melhor do que offline. Né? Aí, a pessoa tem possibilidade de converter, aí mudar esse hábito. Né? Aqui no Brasil, muitas grandes startups estão acontecendo, no caso do Peixe também. No começo, pergunta a cada co-founder como eles viviam trabalhando. Tinha que convencer esses estabelecimentos comerciais um por um, fisicamente batendo a porta. No caso do EasyTaxi, co-founder tinha que percorrer na rua, batendo bem na rua, para convencer taxista de entrar no ecossistema dele e oferecer adesivos fisicamente colado na para-brisa. Né? Tá? E essa parte de offline, quem consegue fazer melhor? Brasileiros. Grandes players, como a Baidu, como o Google, como o Facebook, a gente não consegue fazer. Sinceramente, eu estou falando, a gente não consegue fazer, porque isso se trata anos de acumulação de experiência, de know-how, enraizado na sua cultura. Você entende qualquer estabelecimento offline melhor do que todo mundo. Então, tem que ficar esperto, alavancar o que você tem, né, para a sua vantagem. Tá. Por que a gente tem tanta confiança? O2O vai ser a próxima grande onda no mobile. Então, eu tenho 4 grandes sinais que estão acontecendo hoje em dia aqui no Brasil. Primeiro, aqui no Brasil, ainda manifesta um sinal muito forte de desequilíbrio de fluxo de informação. Tá? Todo mundo se lembra, né? 5 anos atrás, como a gente procurava táxi na rua, taxista dirigindo, aí procurando o consumidor. Tá? Então, em outros ramos também ainda continua com esse sinal. Tá? Por exemplo, o Brasil é o maior mercado de trabalhadores domésticos do mundo. Possui 7,2 milhões de trabalhadores, tá? Empregados. Tá? Quase dobro do que a Índia possui. Nem menciona a China aqui, está fora do top 5. Então, com tanta quantidade de trabalhadores qualificados, domésticos, hoje em dia ainda é um grande desafio para achar uma empregada qualificada. Como eu consegui achar minha empregada? Através da minha indicação boca a boca. Pensou? Poderia nascer uma plataforma interligando profissionais e consumidores. Isso é exatamente o que a Ninja está fazendo, Iguana Fix está fazendo, né? São os membros fundadores da nossa associação. Outro sinal que fortemente ainda está sendo manifestado aqui no Brasil, tá? É esse grande excesso de produção de serviço aqui no Brasil. Tá? Não vou falar esse sinal existente em todos os ramos. Em alguns ramos, sim. Por exemplo, esse ramo de beleza.
Tá? Eu casei com uma brasileira, aí fiquei observando 15 anos, né, de perto, aí qual é o comportamento típico da minha esposa. Eu descobri uma coisa impressionante, né? Tá? 2012, aqui no Brasil, tá? Aí o mercado de beleza aí consolida em um valor de 42 bi de dólares. Né? Lá na China, 52 bi. Muita gente me fala, 20% maior lá na China. É óbvio, porque vocês têm uma população maior. Mas você tem que entender, lá na China tem uma população feminina 7 vezes maior do que aqui. Quer dizer, proporcionalmente, aqui no Brasil, gera ou produz muito mais serviço do que lá na China. Tá? Todo mundo sabe, qualquer esquina na rua tem uma salão de beleza. Né? Aí você poderia ir lá, acessar esse serviço a qualquer momento que você quiser. Então, olhando essa questão de excesso de produção de serviço, naturalmente, ele precisa de uma plataforma linkando profissionais e o consumidor, levando o tráfego para online. Online poderia ajudar você a distribuí-los. Outra coisa, o Brasil sofre muito, né? O brasileiro sofre, você sabe isso? Aí, a gente tem um serviço muito inflacionado aqui no Brasil. Tá? Essa 2012, naquela época, o Brasil tinha o diário do hotel, do quarto do hotel, mais elevado do mundo. Tá? Então, possivelmente, utilizando a plataforma, o serviço de O2O, poderia baratear, tá? Aí essa taxa de hotel para todo mundo. Aí todo mundo vai ser beneficiado de O2O. Tá? Isso é um grande vantagem do O2O. O2O praticamente relacionado a user experience, como você consegue manifestar user experience melhor, ou através de economia, baratear o custo, ou através de conveniência, né? Ou através de elevar ou otimizar essa eficiência. Tá? Então, esse é um dos fatores. E outra coisa, muita gente reclamava que a banda larga é ruim, porque antigamente era pior. Porque, para vocês terem uma noção, antes de entrar na Baidu, eu fiquei 12 anos trabalhando na Huawei do Brasil. Me lembro, 5 anos atrás, eu mesmo implementei o primeiro rede de 4G aqui no Brasil, no bairro Jardins. Né? 4 anos, imagina, 4 anos atrás, a gente tinha já primeiro rede 4G, e hoje em dia está começando, né, aí disseminar, todo mundo começar a usar. Então, a gente tem que ter essa understanding que tecnologia, implementação de tecnologia, ela demora, sempre tem uma delay, tá? Aí, antigamente a gente não tinha uma banda larga qualificada, legal, mas agora a gente tem, mais ou menos, né? Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, banda larga, a velocidade média de banda larga móvel aqui no Brasil atingiu 1,8 mega. E lá na China, todo mundo fala, tá bombando serviço de O2O, muito legal, né? Aí muita gente já chegou a conhecer a China. Lá na China, só 2 mega. A diferença é mínima. Tá? Hoje em dia, com 1 mega de banda larga mobile no seu celular, você já consegue assistir vídeo de YouTube. Né? Então, tecnologia, hoje em dia, a gente já tem. Tá? Para a gente oferecer uma abundância de serviços, a gente precisa de uma boa banda larga. Hoje a gente já tem, mesmo que não seja perfeita, mas adequada. Tá? Então, qual é o cenário atual de O2O aqui no Brasil? Esse é um número assustador. Até na aula, quando a gente levantou essa informação, consolidou contribuição de dados de cada membro fundador, nossa associação composta por enquanto, 24 players. Então, levantou essa addressable market de O2O aqui no Brasil, $1 trilhão. Tá? Muita gente fala, uau, $1 trilhão. Mas, de fato, comparando com o que a China possui, é nada. Lá na China, a addressable market de O2O, $1 trilhão. Tá? $1 trilhão quer dizer 1/4 do varejo offline de produto e serviço chinês tem grande potencial de migrar de offline para online. Aqui no Brasil, qual é o tamanho de varejo offline? Aí, levantei, 2013, ela 2,7 bi de reais. Então, aqui, O2O, o addressable market, né? Aí o potencial de O2O praticamente ocupa 1/3, tá? Então, a proporção é maior do que a China possui. Isso é fácil para entender, porque a China é a economia mais puxada pela exportação, tá? E aqui no Brasil, puramente puxada pelo consumo interno. Então, essa proporção maior tem seu raciocínio. Tá? Então, essa é impressionante. Estou falando, mínimo $1 trilhão.
tá? Porque tem muitos ramos, por enquanto, a nossa Associação Brasileira de O2O não chegou a mapear. Tá? Quando a gente fala O2O, aí grandes investidores têm que endossar. Então, a gente já chegou a conversar com 11 principais fundos aqui no Brasil, inclusive Kazek também. Aí descobriu todos os investidores estão migrando, né, para O2O. Tá? No portfólio de cada investidor, sempre tem um ou dois ativos O2O. Quer dizer, investidores já compraram essa ideia, tá? Aí já endossaram esse grande potencial de migração de economia de offline para online. Tá? Então, qual estágio que a gente está de O2O brasileiro? Né? Aí, eu fiz um mapeamento, comparou a China, que hoje em dia num patamar mais avançado, comparado com o Brasil. Praticamente o Brasil é 2 anos atrás da China. Tá? O que tinha acontecido lá na China, aí possivelmente acontecer aqui é uma questão de tempo. Quer dizer, a gente já ganhou uma bola de cristal para entender o que vai virar aqui no Brasil. Tá? Então, conforme nossa previsão, o Brasil, agora, a partir desse ano, 2015, vai entrar oficialmente na etapa de crescimento rápido, tá? 2015. Por quê? A gente tem alguns levantamentos, pesquisas interessantíssimas também. A gente fez um mapeamento, tá? Comparou a quantidade de download de aplicativos de iOS e Android 2014 versus 2015. Exclusivamente nosso ramo de O2O. Tá? A gente descobriu que todo o ramo está crescendo numa velocidade explosiva. Inclusive, em algum ramo aqui, a gente pode ver aumentou 50 vezes. Hoje em dia, tem algum ramo no contexto de crise ainda cresce 50 vezes? Não existe. O2O. Aí, O2O não só manifestando um número assustador, ele também está mudando radicalmente nosso comportamento. Não é mais offline. Eu quero realmente realizar esse serviço, ou comprar esse serviço, aí eu vou utilizar offline. Tá? Em todos os ramos, de food delivery, OTA, taxi, movie, aí manifestando esse sinal claro. Todo mundo pretende adquirir serviço offline primeiro, aí depois utilizá-lo offline. Tá? Então, qual é o nosso futuro de O2O? Como você falou, que lá na China a gente já tem um bola cristal, eu quero fazer uma profecia, né? Quero prever o que vai acontecer no território de O2O brasileiro. Tá? Primeiro, aí a gente consultou na projeção individualmente com cada membro fundador da nossa associação, a gente descobriu que todos os ramos vão continuar crescendo numa velocidade acelerada. Inclusive, tem alguns ramos, você poderia ver aí, OTA, Beauty, Ticket, tá? Acima de 40% de crescimento, tá? Ano que vem. Tá? Hoje em dia, você tem que entender, todo mundo fala, mobile commerce, e-commerce vai continuar a crescer rápido. Você tem que entender a velocidade de crescimento de e-commerce aqui, para o ano que vem, a projeção é 24%. E aqui, O2O, quase a maioria acima de 30%. Tá? Então, esse é um sinal fortíssimo. A gente realmente está entrando uma etapa de O2O acelerado. Tá? Então, mas, porém, dependendo de que fase você está, a característica de crescimento é diferente. Lá na China, como entrou na etapa avançada, o crescimento é mais horizontal. Ele pretende consolidar os serviços. E aqui no Brasil, como a gente está na fase inicial ainda, de crescimento acelerado, o crescimento é mais verticalizado. Tá? Então, a gente fez uma breakdown comparado a China e Brasil. Né? A China, o que possui a market share maior de O2O, a marketplace como compra coletiva. Você tem que entender, compra coletiva, esse business model clássico já morreu mundialmente. Ninguém é mais aquele típico player de compra coletiva. Tudo virou marketplace de serviços, como a Alex do Peixe manifestou. Tá? Lá na China também virou marketplace de serviço de desconto. Você adquire serviço de beleza, serviço de paisagem, de viagem, tudo isso. Tá? Aqui no Brasil, maior shares, né, ainda pertence a cada player vertical. Aqui no Brasil, a taxi, OTA, né, tudo isso. Tá? Então, para a gente entender, o próximo passo aqui no Brasil de crescimento vai focar no crescimento verticalizado ainda. Tá? A gente também botou China e Brasil no raio-x novamente.
Descobrimos, aqui no Brasil, entre esse ano e ano que vem, vai nascer muito mais super verticais, interessantíssimos. Né? Aí a gente colocou uma ranking, né, olhando o que a China tem de super vertical, o que o Brasil tem. Descobrimos que o Brasil ainda tem uma carência enorme de surgir algum business model de O2O. Né? Por exemplo, lavanderia. Não vi um aplicativo mobile que facilita seu serviço de lavanderia, de clicar, chamando alguém, retirar roupa da sua casa e já leva para lavar, depois devolve para você. Lá na China já tem. Enorme. Quem conhece a China, utiliza o serviço para você ver a diferença. Aí, impressão também. Lá na China, você poderia imprimir qualquer documento direto no celular. Aí você retira na casa de cópia, na casa de Xerox. Né? Aqui tem uma boa presença física de casinha, né? de cópia, de Xerox. Poderia casar perfeitamente essa plataforma de O2O. Né? Aí tem muita coisa aqui no Brasil vai acontecer. Tá, isso é nossa previsão. E também, quando o Brasil entrando futuramente, daqui 2 a 3 anos, numa etapa de crescimento avançado de O2O, o que vai acontecer? Muita gente fala, como você falou, vai nascer uma plataforma consolidando todos os players verticalizados. Minha palavra é, não só vai nascer um marketplace, uma plataforma, vai nascer vários. Tá? A gente usa um termo que a gente criou, Baidu criou, se chama grupo de porta-aviões. Tá? Quer dizer, vai ter vários porta-aviões. Cada porta-avião poderia ser considerada uma marketplace de serviços. Tá? Por exemplo, compra coletiva, por exemplo, peixe urbano, tem grande potencial de virar essa marketplace, casando todos os serviços verticais. Tá? Esse negócio de review, Canto, Yelp, tem grande potencial, tá? Porque já viu o comentário positivo, é que naturalmente quer utilizar serviço. Isso é tão natural. Né? Aí poderia possibilitar transação de serviço direto no aplicativo. Tá? Free Wi-Fi. Muita gente está ciente, tem muitos players que estão começando a oferecer Wi-Fi de grátis. Né? Por quê? Não quer fazer uma caridade. Tá? Ele quer, cultivar esse user base. Depois, em cima disso, poderia oferecer serviço de valor agregado. É smart idea. Né? E também grandes players de hardware, até desenvolvedor de operating system, sistema operacional, que tem grande potencial de virar plataforma de consolidação de serviços. Imagina, Google poderia fazer isso, aí Apple poderia fazer isso, embedando esse serviço que você utiliza dia a dia, direto no seu celular. Imagina, você liga seu celular, já consegue mapear ao seu redor quais são os serviços mais próximos, mais qualificados. Tá bem? Tudo isso está acontecendo lá na China. Por isso a gente está falando aqui tem todo o porquê que vai repetir, que vai acontecer no mesmo cenário. Né? Tá? Porém, essa indústria de O2O ainda está enfrentando uma série de desafios aqui no Brasil. Tá? Aí, como eu falei para você, muita gente não capricha essa user experience, né? Aí não entrega boa conveniência, eficiência ou baratear o custo de aquisição de serviço. Né? Aí, business model, às vezes, ele não consegue fechar essa circle, esse loop. Tá? Quando a gente fala O2O, é fundamental, tem que entender alguns princípios. Tá? Primeiro, você tem que fechar ou realizar essa transação de serviço no seu território. Tá? Você não poderia agir como fosse uma vitrine. Aí, exibe algum produto de offline, depois você leva esse tráfego direto para offline. Você ganha o quê? Né? E outra coisa, muita gente não fecha pagamento. Né? Eu sempre falo com o nosso colega da Moip, tá? É fundamental ajudar esses players de O2O a casar com esse pagamento online, tá? Porque esse é o seu giro de capital. Tá? Você tem que fechar, realizar essa transação de serviço, e o serviço tem que ser pago no seu território. Aí você controla toda essa cadeia de valores. Né? Tá? E também, muita gente ainda não está ciente quais são os benefícios que esses grandes players de O2O brasileiro poderiam oferecer ao público. Estabelecimentos comerciais não entendem por que eu tenho que casar com uma marketplace de O2O. Tá? Então, todo esse trabalho de evangelização, acho que cabe à associação e cada player da nossa associação de disseminar. Por isso a gente está organizando, preparando uma
grande calendário cheio de eventos interessantes, né, para fazer essa divulgação. Por último, o investimento, que os players ainda sentem muita carência, tá? Faltando recursos financeiros, faltando tráfego, faltando tecnologia. Tudo isso, a Associação Brasileira poderia contribuir muito e também Baidu poderia. Tá? Eu preciso falar uma notícia que a gente está preparando um primeiro, né, fundo dedicado ao autor aqui no Brasil, mobilizando um grande valor só para ajudar os players de autor brasileiro, que a gente simplesmente acredita que vai ser uma ótima território para tudo isso. Tá? Aí, em nome das 24 empresas, né, membros fundadores da nossa associação, a gente agradece. E, inclusive, a gente preparou um presentinho para todo mundo, uma surpresa, um chocolate, mas, porém, dentro do chocolate, tem uma Golden Ticket. Essa Golden Ticket é para você saborear esse chocolate e para saborear nosso serviço com desconto ainda. Tá? Aí, na saída, todo mundo poderia retirar direto com a nossa recepcionista. Tá bom? Obrigado.